Bom dia, a paz do Senhor a todos, amados. Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Amados, hoje eu vim trazer uma palavra muito forte para vocês. Uma palavra que eu creio que vai tocar muito no coração de cada um de vocês. Eu queria, amados, que quem pudesse curtir, compartilhar, se inscrever no canal aí, amados, ajuda nós. Incentiva nós a trazer todos os dias vídeos, a trazer palavras para vocês aqui, amados. Amados, a palavra que eu queria trazer para vocês hoje, ela está em Atos 9, do versículo 15 ao 20, amados. Essa parábola da Bíblia aqui, amados, ela se refere sobre um escolhido de Deus, um escolhido de Jesus, quer dizer, perdão na palavra, e quando as escamas dos olhos deles caíram, amados. É o que vai acontecer com o cônjuge de vocês e de vocês também, amados. Então vamos ler a parábola, depois a gente vai conversar um pouco sobre coisas espirituais. Versículo 15 ao 20, amados. Começamos, capítulo 9. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante aos gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi entrando na casa de impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que uma escama, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em descanso alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é Filho de Deus. Então, amados, olha que palavra linda. O que Jesus fez nessa parábola, nós entendendo a parábola agora, eu falando para vocês, amados. Jesus enviou um servo dele para derrubar as escamas de Saulo. As escamas das vistas deles. Porque, irmãos, ele estava cego. Ele estava cegado. Ele não fazia o que era certo. Como nossos cônjuges hoje estão cometendo as coisas erradas. Eles não enxergam o que é errado. A mesma coisa, Saulo estava da mesma maneira, amados. Jesus enviou um servo dele. E o servo dele, orando, tirou as escamas dos olhos de Saulo. Quem que foi o servo que ele enviou? Ananias. Quando tirou as escamas dos olhos, automaticamente, irmãos, ele se batizou. O que aconteceu? Ele aceitou Jesus naquele momento. Ele quis aceitar Jesus como seu único potente Salvador. Da mesma forma, amados, Jesus fazerá com nossos cônjuges, com as nossas famílias. Porque, amados, eu falo assim por mim, amados, eu sempre tive no mundo ao contrário, eu sempre fui o errado da história e a minha esposa foi a certa. Mas o que aconteceu, amados? Eu estava cego. E quando Jesus me tocou também, amados, quando o Espírito Santo me tocou, que caiu as escamas dos meus olhos, eu vi o que eu estava cometendo de errado. E todas as vezes, amados, que eu rezava, amados, para que caísse
as escamas das minhas vistas, amados. Eu sentia como se, tipo, tivesse doendo a minha vista, assim, naquele momento, sabe, que eu tava orando. Como se tivesse ardendo as vistas, assim, sabe, amados. E para mim aconteceu dessa forma. E hoje, graças a Jesus, graças a Deus, Pai Todo-Poderoso, eu sou um homem transformado, Alan, e creio que da mesma forma, Jesus e Deus Pai Todo-Poderoso, que é o mesmo desde aquela época até hoje, com 6 milhões e poucos de pessoas no mundo, ele é o mesmo Deus, ele vê todas as nossas orações, ele escuta todos nós, ele sabe que é nós, cada voz, cada filho dele ele conhece. Então, amados, nós temos a certeza que quando o Espírito Santo tocar, quando algum enviado de Jesus tocar nos nossos cônjuges, que as escamas deles caírem, amados, eles olharão para trás e verão o que estão fazendo, amados. Só que claro que tudo é no tempo de Deus, né? Tudo é no tempo de Jesus. Por quê, amados? Porque se fosse da nossa vontade, o nosso querer, que a gente quisesse, o nosso querer do homem, a gente queria, ou da mulher em si, eu digo assim, nós queria que acontecesse na hora. E muitas das vezes nós não entendemos o propósito, o plano de Deus, que Deus permite que eles vão pro lado errado, pro caminho tortuoso, que é a única maneira de Deus moldar eles. Porque, amados, vocês podem ver que hoje o servo mais fiel de Deus hoje que nós temos aí no mundo aí, às vezes, pastor, presbíteros, as pessoas que pregam a palavra foram umas das pessoas mais tortas que existiram. Por quê? Eu creio, assim, no meu pensamento, falando pelo meu ponto de vista, pela minha visão, que as pessoas que são retas, que nunca andaram no caminho torto, eu creio que elas sempre têm um pensamento no coração, mas será que se eu for pro lado errado não é melhor? Será que se eu me desviar? Ou elas não, eu digo assim, não louvam a Deus com o mesmo carinho e o mesmo amor do que era um torto e Jesus converteu, entendeu? É o meu pensamento, irmão. Isso aqui é uma coisa que eu tô falando que não tá na Bíblia. Esse é eu que tô falando, o Alan tá falando. Mas é um pensamento meu que eu tenho, que quando Deus toca, porque eu vejo por mim, eu era uma pessoa totalmente torta, irmãos. Vivia no adultério, bebedeira. E quando Deus tocou, amados, foi uma coisa brilhante, muito, muito lindo mesmo. Um dia eu vou contar meu testemunho, pode ter certeza que eu vou contar o lado da história, tanto meu, tanto da minha esposa. Na época certa, a hora que Deus tocar no meu coração de eu contar o testemunho, eu vou contar. Vai ser um testemunho muito lindo, irmãos, porque só eu sei o que eu passei, só eu sei o que eu tive para estar com a minha esposa. Então, amados, é essa palavra que eu queria trazer para vocês hoje. Quem quiser ler, amado, quem tiver um tempo para se dedicar, pega e leia o versículo 9 inteiro, né? A parábola ali, não o versículo lá, a parábola inteira daqui a conversão de Saulo, né? Vai ser uma coisa assim muito linda, eu creio, que de vocês ler. Porque cada dia que a gente aprende uma palavra de Deus, cada dia que a gente vem buscar a Bíblia, amados, que é uma palavra do Senhor para nós, é um alimento, principalmente para mim é um alimento, me alimenta a continuar no caminho, amados. Por quê? Porque muitas das vezes, amados, a gente pensa em desistir, a gente passa por situações bem complicadas, bem críticas, bem dolorosas, aflições muito grandes. E não tem nada melhor, amados, do que você ler a palavra de Deus e Deus te confortar. Claro que eu sempre digo, é bom a gente ter uma pessoa que está no mesmo time que o nosso, tipo um pai, uma mãe, ajudando, te fortalecendo no momento da angústia, no momento do choro, te dando um abraço, orando com você. Quem tem essa possibilidade, irmão, lindo, maravilhoso. Eu não tive essa possibilidade, ao contrário, amados, o meu pai e a minha mãe ficaram contra a minha esposa e ficaram contra eu voltar com a minha esposa. Então, assim, amados, infelizmente, muitas das vezes a gente é triste, sabe? Mas por que que eles ficaram contra a minha família? Porque o meu pai e a minha mãe já se casaram mais de 5 vezes, que eu sei, mas a minha mãe casou muito mais de 5 vezes.
e não vive, é um adultério. Então o que que acontece? Eles estão com as escamas nos olhos, com a cegueira espiritual, que nem os outros demônios, as obras malignas atuam neles. O que que acontece? Se a gente for se levar, se deixar por uma palavra ao contrário também, amados, a gente desiste. Então quando eu tinha um momento de aflição, um momento de choro, um momento de angústia, o que que eu falava? Eu falava com Deus. Deus, arranca essa angústia, arranca essa tristeza, arranca essa dor, Senhor. Eu não aguento mais, eu te clamo, Senhor. Eu falava assim. Entreguei a minha vida para Deus, irmãos. Quando eu... Pô, agora chego até a me emocionar. Fui falar aqui agora, chego até a chorar, sabe, irmãos? Quando eu entreguei a minha vida para Deus, irmãos, eu tava indo para minha casa. E eu tava passando num monte, sabe, irmãos? Um monte bem alto, assim. E eu parei em cima do monte, irmãos, e orei. Foi um dia de uma oração, assim, amados, que... Pô, chegou a tremer o inferno. Pra vocês terem uma ideia, enquanto eu orava, amados, eu tava de joelho orando no meio da estrada, amados. O mato, onde é tudo lavoura de um lado e do outro lado é mata, assim, sabe? Estralava tudo dentro daquela mata, amados. Vocês não têm noção a fúria do inimigo, sabe? Eu orando e repreendendo aqueles demônios. E depois daquele dia ali que eu falei para Deus a minha vontade, o meu querer, que era fazer o evangelho para Ele, que era entregar a minha vida para Ele, amados, a minha vida começou a melhorar. Não que não teve tribulações muito fortes, muito doloridas depois disso. Mas assim, amados, ela começou a melhorar, eu digo assim, em questão espiritual. Por que, amados? Porque antes qualquer coisa, eu falava assim, Deus não existe, Deus não quer isso, por que que Deus está permitindo isso? Tudo isso passava assim, sabe, irmãos, no começo no meu deserto. E hoje, amados, eu vejo que não. Hoje eu vejo que Deus quer restaurar nossas famílias. E Deus não teve culpa dos nossos erros. De eu errar e dela estar errando. Deus pode ter a certeza no coração que Deus não se agrada de ver os nossos cônjuges no adultério, os nossos cônjuges com outros maridos ou outras esposas, no caso, né? Deus não se agrada. Pode ter a certeza, quem se agrada com esse mal é o diabo, não é Deus. Mas o que que acontece? Muitas das vezes é o único jeito de Deus trazer de volta, de Deus puxar a corda, amados. Porque Deus, ele planeja um caminho, ele trajeta um caminho, sabe, amados? Então, muitas das vezes, Deus vai deixar entrar numa situação, numa circunstância para poder trazer de volta. Para ele poder puxar a corda de volta. Porque Deus vai dando a corda, amados. Ele vai dando a corda, ele vai dando a corda. Mas quando ele começa a puxar, amados, ele não puxa devagar, ele puxa com força, amados. E aí a tempestade vem, é grande. Então, amados, o que eu digo para vocês hoje orem bastante, que Deus derrube as escamas das vistas, dos olhos dos cônjuges de vocês, que o Espírito Santo visite eles, orem que eles possam ter um encontro com Jesus Cristo, com alguém que Jesus Cristo possa enviar. Peça que Jesus Cristo envie alguma pessoa, algum servo dele para derrubar as escamas das vistas dos cônjuges de vocês, para eles verem que eles estão no adultério, que eles têm umas famílias, que eles têm esposas, muitas vezes têm filhos. E orem, pode ter certeza que Jesus, o nosso Salvador, e Deus Pai Todo-Poderoso, que nos criou, vai fazer a obra. Ele começou a obra na família de vocês, Ele que uniu vocês, Ele vai terminar a obra. Pode ter certeza, Deus, a única coisa que Ele não se agrada, amados, é de destruir um lar e construir outro. Casamento é uma aliança com Deus, é para a vida inteira. É um cordão de 3 dobras, amados. Deus é a cabeça e marido e esposa. Não tem outra... Filhos é um fruto, mas para Deus a família, amados, é Deus, esposa e o marido. Não tem outra. É um triângulo de 3 dobras. Então, amados, Deus vai fazer a obra. A única coisa que eu falei para vocês, amados, que Deus não se agrada é de destruir um lares. Como agora esse dia nós estávamos em grupo ali, tinha a mulher do cara estava procurando pela restauração do cara,
o cara tinha abandonado a amante para voltar com a esposa, porque Deus derrubou as escamas, e a amante entrou no grupo de restauração para lutar no caso, pelo esposo da outra mulher. Aí quando ela entrou no grupo, que ela viu que ela estava errada, que ela estava buscando por uma coisa que não era de Deus, ainda ela até falou no grupo daí que quando caiu as escamas das vistas dela também, teve uma circunstância aí que ela até gravou um áudio e mandou nos grupos de restauração aí pedindo perdão. Tudo isso, amados. Então, assim, Deus não se agrada. Se você tem um marido ou a esposa que é de outro ser, Deus nunca vai fazer a obra. Você pode orar 100 anos que não vai fazer. Porque o que vale, amados, é a primeira aliança. Se você, quando casou com o teu esposo, nunca teve, ou casou com a tua esposa, tanto você nunca foi casado, tanto ela nunca foi casado, nunca foi de outro, teve outro esposo, outro marido, outro ser, Deus vai fazer a obra, amados. Mas o casamento em si, amados, não é o casamento casado no papel ou casado na igreja. Se Deus uniu por mesmo que não esteja casado, se a pessoa conviveu, porque eu sempre digo, o casamento, tem muitas pessoas, quando você, por exemplo, assim, você casa com uma pessoa e vai morar dentro da casa, as pessoas perguntam assim pra você, você é solteiro ou é casado? Por mais que você não seja casado no papel ou seja casado no civil, as pessoas perguntam, você é solteiro ou é casado? Você fala, sou casado, entendeu? Então, para Deus aquilo já é um casamento, entendeu? Por mais às vezes que não teve oportunidade de casar no civil ou casar na igreja. Eu não sou esse caso, eu sou casado no papel. Mas o casamento que vale também é aquele ali. Porque se Deus uniu o homem, tanto o ser que for, não separa, entendeu, amados? Então, se a família de vocês é a primeira aliança, a primeira família, que vocês não roubaram de ninguém, não tiraram de ninguém, não tenha dúvida que Deus vai fazer a obra. Deus vai fazer sim. Com certeza vai fazer e vai ser muito lindo e maravilhosa ainda, amados. Então, fiquem todos na paz do Senhor, amados. Não desistam, lutem, batalhem, por mais que venham as tribulações, por mais que vocês vejam a circunstância, saiba que até Jesus passou por aflições muito grandes. Jesus passou por coisa pior do que nós estamos passando e não desistiu de nós. Então não desista da família de vocês, amados. Não desista dos cônjuges de vocês. Não deixe o lar de você ser destruído, para que os filhos de vocês também cresçam e passem pela mesma tribulação, por mesmos lares destruídos. Porque os filhos de vocês, amados, se inspiram em vocês. Quando os filhos de vocês crescerem e ver que vocês são um casal maravilhoso, que vocês se amam, que vocês se dão amor e carinho a um outro, isso vai ser uma inspiração, porque que nem tem aquele ditado, a fruta não cai longe do pé. Então, se vocês têm uma família unida, abençoada, os filhos de vocês serão a mesma forma. Se vocês têm uma família que já vem num adultério, que vem numa desgraça, o filho de vocês será uma desgraça. Então, assim, amados, lute pela família de vocês. Muitas pessoas vão criticar o que a gente fala, ou vão falar que não é assim e tal. Cada um tem um pensamento, irmãos, eu só ministro o que Deus coloca no meu coração. E cada um tem um modo de pensar, um modo de agir. Mas quando você tiver alguma dúvida, não peça para mim. Peça para Deus, Deus irá te responder. Pode ter certeza que irá. Peça para Jesus, peça para o Espírito Santo, que eles irão responder vocês. Fiquem na paz então, amados. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe e proteja toda a família de vocês, proteja e guarde vocês de todo mal. Amém, amados? Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.